Série técnica. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Segundo a professora Sandra Gesteira Coelho, do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Minas Gerais, o agrupamento de vacas tem por objetivo reduzir a variação existente dentro de um grupo de animais, permitindo um sistema mais racional e econômico de alimentação. O agrupamento de animais propicia a redução de estresse, melhora o trânsito dos animais nas instalações e aumenta a eficiência de alimentação. A divisão de lotes, baseada no controle leiteiro, é o critério usado pela maioria dos técnicos e baseia-se exclusivamente na produção de leite. Este método não considera a porcentagem de gordura do leite, o peso do animal, o estágio de lactação, a idade ao parto e status reprodutivo. Devido a estes fatores, ele exige do técnico bom senso no momento de divisão dos lotes. Este é o 7º episódio da série Como Aumentar a Produção de Leite Sem Mexer na Dieta da Vaca, um podcast da Milk Point, conduzido pelas entrevistadoras Maísa Serpa, médica veterinária, e Stephanie Gonzalez, ela é zootecnista, que receberam João Paulo Alves dos Santos, engenheiro agrônomo especialista em produção de alimentos e nutrição de ruminantes, também Alexandre Mendonça Pedroso, engenheiro agrônomo, especialista em nutrição e bem-estar de gado leiteiro, e o produtor rural Fábio Ribeiro Lembe. Ele é proprietário da Fazenda Tainá, em São Pedro, São Paulo, que produz 9.000 litros de leite por dia em sistema confinado. No episódio anterior, os especialistas comentaram sobre a importância da água na dieta das vacas. Hoje eles comentam sobre a importância de se dividir suas vacas em lotes por produção, o que interfere na nutrição e produção de leite. Maísa Serpa iniciou comentando sobre isso. A gente vai nas fazendas, essa questão de fazer o feijão com arroz, e a maioria dos produtores também não tem o conceito de dividir vaca em lote, por exemplo. Né, de saber que dentro do mesmo rebanho, a gente tende a querer que o rebanho seja o mais homogêneo possível, né? Mas a gente sabe que tem particularidades e a gente tem que levar isso em consideração. E acho que um ponto importante também é essa questão falando de produção, né, da pesagem do leite e para dividir os animais em lote por produção, que isso também interfere na nutrição e na produção de leite. Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso também, acho que seria bacana. Eu vou deixar o Fábio responder essa pergunta. Como é feito na Tainá? Né? Essa aí, ó, essa eu vou até aproveitar para falar, porque eu sei que o tema esse é ultra extenso. São todos muito extensos, né? Essa é a beleza do leite. Mas assim, o que eu vejo, né? A separação de lotes é algo já testado e comprovado, né, sobre vários aspectos, né, tanto, efetivamente, se você quiser uma estratégia por lotes por produção, ou por fase de lactação, todos têm a sua importância, aí você tem que ver o que você tem, o que você está disposto a fazer na fazenda, em termos, você tem que ter os locais, você tem que ter capacidade de, eventualmente, dar tratos diferentes, fornecer diferentes. Tem que pensar que, vamos dizer, para cada lote, se você tiver 2 a 3 fornecimentos diários ou quantas vezes o tratador vai precisar fazer, precisa pensar em tudo isso, né? Eu penso muito nos aspectos práticos da coisa, que faz efeito você separar primíparas de multíparas, você faz efeito você ter um lote de transição, você ter um lote de baixa, também preparando para ser... Eu acho que isso é fato, é comprovado, e se você puder dar dietas diferentes, excelente. Eu acho que esse é o caminho. Aí eu vou deixar, para não me alongar muito, assim, o que eu posso dizer é isso. Primíparas, se você puder ficarem todas segregadas, ideal, porque elas são mais tímidas, vão ser dominadas. O pós-parto é uma fase crítica, a gente sabe, da transição, e você, obviamente, poder investir um pouco mais num trato de vacas de um lote de desafio também é muito bom. Aí eu acho que entra a expertise dos profissionais de ter o olho de olhar a realidade de cada fazenda e propor
Aí acho que entra bem o papel tanto da Nutron quanto da Caltech. Vou até passar a bola aí para eles, para aprofundar aí a coisa. Não, esse é na verdade, gente, o agrupamento correto, né, é outra coisa que tem um impacto brutal, na minha opinião, sobre a eficiência, né? E o Fábio colocou um ponto que eu ia mencionar e que realmente é um desafio grande, né? Porque existe um conceito geral, que eu acho que a gente compartilha aqui e tal, de como o que norteia, né, os critérios de agrupamento. O Fábio falou algumas coisas sobre primíparas, enfim, estágio de lactação, mas cada fazenda tem uma realidade, tem uma estrutura, tem um porte, né? Você fazer agrupamento em fazendas grandes é muito mais fácil do que fazer agrupamento em fazenda pequena, né? Então, tem que juntar essas duas coisas, né? Pensar na questão operacional e o que se pode fazer de melhor em cada caso, mas não tem dúvida. E outra, para mim, o agrupamento não se refere apenas aos animais em produção, né? A gente tem que pensar desde o gado jovem, como é que a gente vai separar adequadamente as bezerras, as novilhas, enfim, vacas secas e tudo mais. De novo, é um tema que dá um podcast inteiro, mas de fato é um tema, uma questão que tem um impacto muito grande na eficiência, na questão do desempenho, na questão do custo da fazenda, e é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, né? E eu acho que esse é um tema que a gente sempre investe tempo nele, em cada fazenda que a gente ajuda a realmente qual é a melhor alternativa e estratégia para cada caso, né, João? O desafio, né, da separação de lotes, ele, sob o meu ponto de vista, ele acompanha aquela famosa curva da produção de leite de uma lactação, né? Toda vez que eu olho para um coxo, eu olho para o animal e a imagem daquela curva de lactação que cruza com o score de condição corporal, né? Você tem o início de lactação e são 3 curvas, né? Também interagindo com o consumo, tudo isso a gente tem que pensar. Então, se fosse possível, né, num mundo ideal, dividindo aí as fases da lactação, nós teríamos inúmeras dietas, né? Uma coisa que acontece, que a gente tem que entender, é que a gente nunca vai ter um ambiente perfeito em termos de arraçoamento, porque você vai ter sempre indivíduos que vão estar recebendo mais nutrientes do que eles precisam, e vai ter um grupo de indivíduos aí, de vacas, que vão estar recebendo menos nutrientes do que necessário. Eis aí, então, o nosso desafio, e isso, como o Fábio colocou muito bem, de cada fazenda, né? Então, o técnico, o consultor, ele precisa ter essa sensibilidade, ele precisa entender os desafios do sistema e ele precisa adaptar isso da melhor forma possível. Então, resumindo, existe uma melhor forma para se dividir lote? A resposta imediata é não, né? Não existe uma única forma. Acho que esse é o ponto, não é melhor, é uma única, uma receita pronta. Uma receita pronta. O famoso depende. O critério de produção é um critério muito importante, né? Porque a gente sabe que as vacas são animais que estão desempenhando, todo produtor sabe que é muito ruim você cortar um animal que está na fase ascendente de produção, você não tem garantia que ele vai conseguir retornar essa produção quando você muda o manejo, mas é isso aí, muita atenção, olhar para os detalhes, entender cada demanda e fazer da melhor forma. É isso aí, assim, a gente tem os conceitos técnicos, né, João? Conceitos que a gente entende, que acho que todo mundo nós compartilhamos. O agrônomo Alexandre disse que na teoria é fácil, mas precisa avaliar a situação de cada fazenda e a gente confere isso aí daqui a pouco, não saia daí. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça,
Pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? No sistema de agrupamento pela produção, é ideal ter 4 grupos. Vacas recém-paridas permanecem neste grupo 4 a 30 dias. Vacas de alta produção são mantidas neste grupo por 2 a 3 meses. Vacas de produção média, geralmente vacas no terço médio de lactação. E vacas de produção baixa, geralmente são os animais que estão no final de lactação. A divisão de lotes pelo estágio da lactação geralmente coincide com o agrupamento feito por produção de leite. É um método falho para rebanhos heterogêneos. É recomendado também, quando possível, a utilização de um lote para primíparas. Esta prática garante o atendimento das exigências nutricionais desses animais que se encontram ainda em fase de crescimento. Elimina também a dominância social exercida por vacas adultas, com grandes benefícios em desempenho destes animais. O engenheiro agrônomo Alexandre Mendonça Pedroso disse que, na teoria, a divisão do gado em lotes é fácil, mas precisa avaliar a situação de cada fazenda. É muito simples a gente fazer agrupamento. A gente trabalha com fazenda que tem 2.000 vacas, 2.200 vacas em lactação. Aí eu faço lotinhos de 200 vacas. Puta, é facílimo você pensar no agrupamento, né? E trabalho com fazenda lá no sul que tem 50, 40 vacas, distribuídas ao longo de um ciclo de lactação. É um desafio. Pô, como é que você faz isso? É muito mais desafiador. Então, é isso mesmo. De um lado, o critério técnico, que são conceitos que a gente tem, e do outro, como é que você acomoda isso na situação de cada fazenda, né? Que tem que ter esse olhar operacional. Eu acho que esse é um ponto no qual a gente, o Fábio citou aí, né, essa parceria nossa com o Caltech, em torno do trabalho para a Tainá. Eu acho que um dos segredos do sucesso desse nosso bom relacionamento é justamente pensar junto e entender e ter mais ou menos a mesma forma de encarar o sistema de produção, né? Que é assim, a gente tem os conceitos técnicos, mas sempre olhando para o que cabe e o que dá para fazer na realidade de cada fazenda. E nessa questão do agrupamento, como o João muito bem falou, não existe uma receita pronta. E aí tem que ter assim, muito bom senso, né? E além da questão técnica, puramente técnica. A médica veterinária Maísa disse que outro ponto importante que se deve observar é quanto à formulação da dieta total do seu rebanho leiteiro. O engenheiro agrônomo João Paulo comenta, seguido de Alexandre e também do produtor Fábio. Eu queria que vocês falassem um pouquinho só desse conceito, talvez algumas formas de manejo que ajudam o produtor a fazer isso, né? Dentro da fazenda, tecnologias disponíveis, que a gente sabe que nem todo produtor pode adotar, né, as tecnologias que a gente tem, mas desde o básico, digamos assim, até as mais avançadas, mas rapidamente mesmo, para a gente saber. Aqui nesse podcast, a gente está citando, né? Acho que é para chamar a atenção do produtor para as coisas que ele tem que olhar dentro da fazenda e não, lógico, conseguindo entrar em detalhes de tudo, que seria impossível, mas assim, já chamando a atenção mesmo, olha, isso daqui você tem que olhar, isso daqui você tem que olhar também. Então, voltando de novo, a gente está falando aqui da dieta total, né, desse conceito aí. Bom, vamos lá. Você colocou um ponto aí bacana, né, que nem todo mundo, né, nem todo produtor tem condição de estar trabalhando da melhor forma, né? Uhum. Mas uma coisa que o produtor pode, pelo menos, fazer, o dever de casa dele, é entender o conceito. Eu acho que esse é o primeiro passo. Concordo. Né? Então, não tem como... se o produtor não entender o conceito, ele não vai sair do lugar, né?
E o conceito de alimentação, né, de ruminantes, em sistema confinado, vamos colocar primeiramente, né, no confinamento, é você não permitir que esse animal selecione o alimento, né, o famoso conceito da ração total ou dieta total, e a famosa sigla TMR, Total Mixed Ration, em inglês, né? Esse conceito, né, muita gente confunde, né, ou acha que é algum tipo de luxo. Não, é muito básico, né? Você não quer que o animal segregue alimento, selecione, até inicialmente por uma questão de saúde, né? Você não pode oferecer forragem concentrada em grandes quantidades separadamente, né? Não é que você não pode, você pode fazer aquilo que você quiser, mas a chance de você ter resultado positivo é muito, muito pequena, né? Fornecer grandes quantidades de volumoso, somente volumoso, a tendência é que você tenha um baixo consumo. Fornecer excesso de concentrado, a tendência, ou não diria nem tendência, a certeza é que você acabe com o ambiente ruminal, porque você vai ter aí uma queda de pH, exceto, primeiro, uma formação excessiva de propionato, de ácido lático, redução de pH, morte de bactérias celulolíticas, e aí a gente abre um livro de nutrição para falar sobre o ambiente ruminal e as consequências de uma dieta rica em carboidratos não fibrosos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o produtor tem que entender, primeiramente, como que a máquina funciona, né? Um motor, ele precisa de gasolina ou de qualquer tipo de combustível, mas não é só isso, ele tem engrenagem, ele tem lubrificante, ele tem diversos componentes. Então, a TMR nada mais é do que você colocar um motor em movimento de forma correta, né? Não permitindo a segregação, garantindo um ambiente ruminal sadio, estável, né? E aí você começa, a consequência disso é a produção otimizada, né? Deixar o Alexandre falar que ele é o papa do rumen, né? Não, gente, assim, eu vejo da seguinte forma, né? De fato, quando a gente pensa em promover saúde, aí eu entendo, eu já falei isso antes, né, que todo desempenho, tanto em produção como em reprodução, decorre da boa saúde, né? Para maximizar a saúde, o bicho tem que ingerir corretamente os nutrientes necessários, aquilo que o nutricionista formulou, né? E, inegavelmente, a melhor forma de fazer isso, a forma mais eficiente de fazer isso, é você fornecer uma dieta completa, onde o animal vai receber ali num pacote, vamos chamar assim, né, esse mix de alimentos, contendo um mix de nutrientes que foi pensado pelo nutricionista, não dando ao animal a oportunidade de selecionar uma coisa em detrimento de outra, né? É dessa forma que talvez seja o mais fácil, entre aspas, de você promover saúde. Logicamente que tem que aqui também colocar na conversa a questão do sistema, né? Então, por exemplo, sistema de pastejo, em que forçosamente o animal vai comer o volumoso, a grande parte do volumoso no pasto, e num outro momento vai comer o concentrado, né? Não é que isso está errado, isso é uma limitação, uma característica do sistema, né? E é uma das razões pelas quais os sistemas de pastejo não conseguem permitir tanto desempenho quanto sistemas em que se alimentam os animais totalmente no coxo, né? Então, a gente tem que entender também essa característica do sistema. Sistema com ordenha robotizada tem outra característica, que forçosamente também parte da alimentação vai ter que ser num outro momento. Mas o conceito da dieta total, né, da TMR, não tem dúvida que é fundamental para promover saúde de rumen, principalmente, como o João falou, né, porque o animal ruminante, né, o
o ponto central aí, quando a gente pensa na nutrição, é aquilo que acontece dentro do rumo, né? Então, a gente que trabalha com nutrição tem que sempre pensar qual é o melhor que a gente pode fazer para que o ambiente ruminal possa estar da melhor forma possível, né? Funcionando da melhor forma possível. E aí não tem dúvida que você fornecer para o animal um mix de ingredientes que vai conter os nutrientes adequados para ele, num pacote que a gente chama de TMR, né? Promove mais eficiência. Não tem dúvida. Segundo os participantes do podcast, o conceito da dieta total precisa ser muito bem avaliada, principalmente no que se refere ao sistema de produção adotado pela fazenda. E no próximo episódio a gente confere mais sobre isso. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Chegou a hora daquele abraço para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. No YouTube, Juscelan Bezerra, Edilson Germano Martins, Suzana Montalvão de Castilho, São Paulo, Leandro Fernandes Barros de Monte Alegre do Piauí, Valdir Amaral Cortes, Edilson Germano Martins, Alto Laje, Itaguaçu no Espírito Santo, José João em Pernambuco, Isaac Nunes Rodrigues, Pimenta Bueno em Rondônia e o Evandro Oliveira. No Instagram, o Jovelino Santiago, William Chagas, Luiz Gustavo Almeida, Enoque Pereira, Tobias Vieira, o Diego Alves, Luan Vitor, Catiusca Barbosa, Gesiele Munaro, Beatriz Cruz, Leonardo França, Evelyn Souza e Jamile Motê. Também no Facebook, o José Carlos, Leila Maria, Juninho Pereira, William Moreira, Gerson Machado, Bernadette Matsumoto, o Diogo Santos Biazati, Oséias Franca e para os nossos ouvintes, equipe da Ótica Vemos. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Bom, gente, se você está assistindo, está ouvindo, né? Está assistindo pela TV, ouvindo pelo rádio, também pode mandar aquele abraço para a gente, mandar um abraço para você, indo lá no nosso canal youtube.com/Paracatu Rural e comentando um vídeo, pedindo aí um abraço, dizendo de onde você é, para a gente poder estar aqui falando o seu nome, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, beijo, Paula, te amo. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, vou esperar por você. Deus te abençoe, tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.